capítulo 11. Amém? Todos acharam? Amém. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado. Pela fé, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo. Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Somente até aqui. Podem se sentar, por gentileza. Neste capítulo, Deus nos fala a respeito da fé. A fé que move montanhas. A fé que todos nós temos que ter. Muitas vezes, nós passamos por situações na nossa vida que parece que não vai ter jeito. Parece que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está do nosso lado. Mas tudo isso é um engano. Porque mesmo diante da mais terrível provação que nós estejamos passando, Deus sempre está do nosso lado. E nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos ter fé. Porque a palavra mesmo fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então aqui no versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus precisa que nós tenhamos fé para que Ele possa agir na nossa vida. Se nós não tivermos fé, não adianta a gente ficar reclamando para Deus, querendo as bênçãos que Deus tem prometido, querendo ter o melhor de Deus, sendo que o melhor Ele já entregou por nós na cruz. Todos nós precisamos ter fé, assim como Abraão,
como Noé, como Moisés e como todos os outros. Se eles não tivessem fé, não tivessem tido fé, eles não teriam chegado até onde eles chegaram. Que era o que Deus tinha planejado para cada um deles. E Deus tem muita coisa planejada para a nossa vida. Mas se nós não acreditarmos em tudo que Deus tem prometido, como que Deus vai fazer? Como que Deus vai colocar tudo que Ele tem para nós em prática? Nele nos entregar as nossas bênçãos? Se cada dia que passa, nós só reclamamos. Nós não acreditamos nas coisas que Deus tem falado. Nós não temos nem o porquê cobrar Deus de alguma coisa, se nós não temos posto em prática a nossa fé. Tudo que Deus tem ensinado, nós precisamos agir para que Deus possa reagir. Todos os dias da nossa vida, nós temos que colocar em prática a nossa fé. Deus te promete algo hoje, mas se você anda contrário à palavra dele, como que ele vai fazer se cumprir? Não tem o porquê Deus abençoar cada um de nós, se nós estamos andando contrário à palavra dele, contrário à vontade dele, contrário a tudo que ele tem ensinado para nós. Se nós queremos receber de Deus tudo que ele tem prometido, por que não obedecer? A palavra aqui que foi lida, nós vimos que todos que foram citados aqui, eles obedeceram. Tudo gira ao redor da obediência. Jesus obedeceu e se entregou por nós. Moisés obedeceu à voz de Deus, um Deus que ele nem conhecia. Ele obedeceu e ele salvou o povo do Egito, tirou o povo da escravidão. Noé obedeceu a Deus, ouviu a voz de Deus. Mesmo sendo chamado de louco, ele pregava e montava a arca. Ele pregava e fazia a arca. Ele salvou a família dele. Porque eles acreditaram na obra que Deus tinha na vida de Noé. Porque creio que se a família de Noé não tivesse acreditado, nem eles teriam sido salvos. Abraão obedeceu a Deus. E colocou em prática o que Deus
pediu para que ele fizesse. Saiu do meio da parentela e foi para uma terra onde Deus mostrou para ele e ele nem sabia onde era essa terra. Quem é que hoje em dia deixa tudo, casa, família, e sai andando para um lugar que nem sabe aonde é, mas vai por obediência a Deus? Hoje em dia, infelizmente, não é encontrado mais fé desse jeito. Porque Deus fala, ensina, mostra, e nem assim querem obedecer. Nem assim. Vivendo os milagres de Deus e duvidando. Deus não tem como abençoar desse jeito. Nós queremos ver os milagres de Deus, famílias restauradas, curas, ressurreição, como tinha antigamente, no tempo de Jesus, os discípulos de Jesus, tudo que eles fizeram, nós somos capazes de fazer também. Mas se nós não obedecermos, como que a gente vai ver tudo isso de novo? A palavra de Deus nos garante que nós podemos fazer tudo isso. Mas se houver uma entrega verdadeira, é a base da obediência, da busca, jejum, oração. E tudo isso não é fácil. Não é fácil porque muitos não querem viver como Deus ensina. Preferem viver no mundo fazendo a própria vontade, andando fora dos caminhos de Deus. Vivendo contrário a tudo aquilo que Deus tem ensinado. Nós precisamos deixar de obedecer a nossa carne e o nosso coração e obedecer somente a Deus, ouvir somente a Deus. Para que assim nós possamos agradar a Deus. Nós precisamos colocar a nossa fé em prática. A fé que todos nós dizemos ter. Nós precisamos colocar em prática. Todos os dias,
A gente se levanta, mesmo sem querer, a gente vai trabalhar. Mesmo sem querer, a gente vai para a escola. E por que não buscar a Deus mesmo sem querer? E por que não se ajoelhar e orar mesmo sem querer? Porque aí Deus vai ver o seu esforço. Por que não ler a palavra mesmo sem querer? Que nessa noite todos venham refletir nessa palavra. Venha refletir na vontade de Deus para a vida de cada um. Reflitam nas suas atitudes. Em tudo aquilo que cada um de nós temos feito. Se Deus realmente está recebendo tudo isso que a gente tem feito. Se Deus tem se agradado. Porque o que importa é agradar a Deus. E não agradar os outros. Porque não é ninguém além de Deus que vai nos salvar, que nos deu a vida, que nos livra de todo o mal, que traz a libertação para a nossa vida. Glória a Deus. Que todos venhamos refletir e colocar em prática tudo aquilo que a gente tem dito diante de Deus e não diante do homem. Essa foi a palavra dessa noite. Eu agradeço em nome de Jesus.